Estamos de volta às histórias clínicas, hoje que estamos a falar sobre sono e as alterações a ele associadas. Tenho comigo a doutora Síria e o doutor Pedro. Síria e Pedro, antes de voltarmos à nossa conversa, vamos ver uma animação bem disposta sobre este distúrbio. Ah, sleep. You can never have enough of it, it seems. In fact, sometimes it literally feels like you aren't getting enough. But what if you stopped sleeping altogether? Strangely, science understands relatively little about why we sleep or how it evolved in the first place. After all, laying unconscious and dormant for hours on end while predators lurk hardly seems advantageous or smart. But we have discovered a few correlations. For example, adults who sleep between 6 to 8 hours a night tend to live longer. Excessive sleep, however, can lead to medical problems including cardiovascular disease and diabetes. Similarly, chronic sleep deprivation has been linked to aspects of cardiovascular disease, obesity, depression, and even brain damage. But what if you stopped sleeping right now? Well, after your first sleepless night, your mesolimbic system becomes stimulated and dopamine runs rampant. And this may actually trigger some extra energy, motivation, positivity, and even sex drive. Sounds appealing, but it's a slippery slope. Your brain slowly begins to shut off the regions responsible for planning and evaluating decisions, leading to more impulsive behavior. Once exhaustion sets in, you'll find yourself with slower reaction times and reduced perceptual and cognitive functions. After a day or two of no sleep, the body loses its ability to properly metabolize glucose and the immune system stops working as well. In some cases, 3 days of no sleep has led to hallucinations. Care about how you look? Studies have shown a direct correlation between sleep deprivation and a person's perceived beauty. That is to say, sleep-deprived individuals appeared less healthy and less attractive than when they were well rested. The longest scientifically documented case of being awake was 264 hours or 11 days. And while they did develop problems with concentration, perception, and irritability, the surprising truth is that they suffered no serious long-term health effects. In fact, no individuals under these documented conditions experienced medical, physiological, neurological, or psychiatric problems. But there are limited studies, and this doesn't mean permanent damage couldn't be inflicted with more time. Sleep deprivation experiments on rats, for example, generally lead to death after about 2 weeks. But scientists aren't totally sure if they're dying from the lack of sleep or from the stress of constantly being woken up. Perhaps we should look at fatal familial insomnia for an answer, a rare genetic disease of the brain which causes progressively worsening insomnia or sleeplessness, leading to hallucinations, dementia, and ultimately death. This disease has only affected around 100 people in the world, but their average survival span was around 18 months. Over time, the lack of sleep becomes worse and the body's organs begin to shut down. So, while lack of sleep won't necessarily kill you quickly, continual sleep deprivation will have a negative effect on your body. Sleep tight, but not too much. Muito bem disposta esta animação, mas de facto a alertar para a importância do sono e para as consequências graves que o sono pode trazer para a nossa vida, não é? Falamos agora então, se calhar, um pouco do tratamento e da importância dele e se calhar passava de primeira palavra a ti, Pedro, para falarmos um pouco do que são de facto estas medidas de higiene do sono. Higiene do sono é talvez o mais importante e aquilo que tende a ser mais negligenciado quando as pessoas, os médicos, no caso, a maior parte das vezes, tendem a começar a abordagem do tratamento do sono. Basicamente é um conjunto de regras, de rotinas, de modificações do estilo de vida que permitem readquirir padrões de sono saudáveis. Os nossos ritmos circadianos, que já aqui falámos, não são de 24 horas, são próximos de 25. Isso é um problema enorme, porque não podemos mudar toda uma sociedade que está construída em calendários de 24 horas, não é? Portanto, aí, essa parte não podemos modificar. Sim. Temos que modificá-la com uma higiene de sono adequada. Então, o que é que isso significa? Basicamente é a pessoa deitar-se à mesma hora e levantar-se à mesma hora, o que não é a mesma coisa que dormir à mesma hora, sempre. Porque, de facto, não há nada pior do que a tortura de não conseguir dormir e vira para a direita, vira para a esquerda. E às vezes as pessoas chegam à consulta e dizem assim, eu não durmo nada há anos. E isso, por isso, simplesmente não é possível, não é? Sim. Portanto, a não ser em casos de doença mental muito grave ou de tortura, e como vimos no vídeo, pronto, a pessoa não aguenta muito tempo sem dormir nada. Pode dormir muito mal, pode dormir muito pouco, pode ter um sono muito fragmentado, mas não dormir nada, a pessoa não aguenta muito tempo. Então o que a pessoa tem que fazer é estar na cama, estar a descansar, e é isso mesmo que tem que pensar e deixar os pensamentos fluir livremente. Porque para uma pessoa que não dorme bem há muito tempo, não é uma noite que fará a diferença. É importante também baixar as expectativas quanto à rapidez das medidas de higiene do sono,
mas subir as expectativas quanto à eficácia a longo prazo dessas mesmas medidas. Portanto, a pessoa tem que estar deitada e deixar os pensamentos fluírem e não... Bom, quase que não arriscaria a dizer, não interessa se está a dormir ou não. O sono virá quando tiver que vir. Depois a pessoa tem que dormir num ambiente escuro e confortável. Escuro implica não ter relógios, mostradores luminosos, objetos fluorescentes no quarto. E confortável significa não ter nem pouca roupa, nem demasiada roupa. A pessoa não se deve deitar de barriga cheia, mas também não, portanto, não deve fazer refeições copiosas antes de ir para a cama. Comuns, é um erro frequente. Mas também não deve ir de barriga vazia, não é? Porque se for, vai despertar com fome. Os líquidos é extraordinariamente importante, mais para os homens, evidentemente. É importante para ambos os sexos, mas para os homens particularmente. E, portanto, é imperioso que esvazie a bexiga. Bom, para já que a partir das 5h30, 6 da tarde não é desidratar, obviamente, mas moderar a quantidade de líquidos. Começar a reduzir a ingestão de água. Não ser, pelo menos, excessivo nessa ingestão. E depois, pelo menos a seguir ao jantar e antes de ir para a cama, esvaziar a bexiga muito bem. Deve descobrir, sobretudo, a rotina que faz ir descontraído para a cama. Isso é o mais importante, diria eu. Portanto, algumas pessoas é dormir, é ler um pouco, outras pessoas é ouvir um pouco de música, não convém que seja heavy metal, mas pode ser Oceano Pacífico ou algo que descontraia, chill out, jazz, depende de pessoa para pessoa. Aquilo que a mim me descontrai, para ti pode ser profundamente irritante, é óbvio, não é? Para alguns casais é conversar um pouco à noite na cama, para algumas pessoas é fazer um pequeno passeio, depende de pessoa para pessoa. A televisão no quarto é um problema. Há pessoas que há anos e anos e anos adormecem a ver televisão. É um erro, porque as pessoas adormecem por fadiga sensorial e depois despertam por estimulação sensorial também. Portanto, ficam com esta sensação de que o sono não é reparador. Sim, e despertam também com a estimulação do próprio visor, não é? Do monitor. Portanto, aí eu tenho sempre dúvida se devo dizer tira a televisão do quarto, mas pelo menos a pessoa deve sentar-se e não deitar-se a ver televisão e quando chega a hora de ir dormir deve desligar o televisor, preferencialmente no botão, e ir descansar. E se dormir, dorme, se não há de dormir melhor na noite subsequente. A atividade sexual normalmente dá sono no homem e desperta na mulher, até por razões fisiológicas, algumas vezes isso dá alguns conflitos difíceis de gerir, mas é assim mesmo. E uma coisa que antigamente não dávamos tanta importância assim é o banho, porque a nossa temperatura do corpo, como dissemos no início, vai subindo ao longo do dia e se estivermos a tomar um banho com água muito quente e muito tarde, artificialmente estamos a elevar a temperatura do corpo. Portanto, não há nada de errado em tomar um banho com água morna, tépida, por volta das 5h30, 6 da tarde, mas aquelas pessoas que tomam banho com água muito quente e muito tarde, porventura estão a gerar um sinal contraditório no organismo. Exato. E o mesmo raciocínio se aplica a quem vai fazer exercício físico intenso, por exemplo. Sim. Finalmente, que é um problema dos nossos dias, as pessoas que estão até tarde com telemóveis, tablets, na internet, isso torna-nos muito ativos. Exato, já vem prejudicando a atividade cerebral e temos tido de nos adaptar a isso, mas de facto é importante alertar as famílias e se calhar nisso aí não tem sido feito um trabalho, ou temos de estar mais atentos, não é, Síria? Sim, porque muitas vezes isto também começa de cedo, não é? Os pais não têm bons hábitos de higiene de sono e isto também não é ensinado às crianças e aos adolescentes, então vai-se perpetuando ao longo da vida. Por exemplo, isto da televisão é comum que as crianças, as próprias já em criança, começam a adormecer a ver televisão, e então o quarto não é um sítio de descanso e de intimidade, no caso de já ser um adulto, mas sim que serve para tudo, serve para brincar, serve para estudar, serve para ver televisão, e isto desvirtua um bocadinho esta coisa da diminuição de estímulos na hora de ir para a cama. Curiosamente, as novas tecnologias também nos podem trazer coisas boas. Agora há luzes de cabeceira que têm elas próprias, vão diminuindo a quantidade de luz branca que favorecer a habituação a própria luz dentro de casa a preparar para o sono. Hoje em dia há uns lençóis também que são mais pesados, porque também se percebeu que isso ajuda a dormir. Isto que falaste de temperatura também, porque o sono mais profundo ocorre na madrugada quando o nosso corpo arrefece, portanto também não termos roupa suficiente, mas curiosamente os pés, há estudos com ratinhos que mostraram que a aquecer os pés dos ratinhos eles dormiam melhor. Portanto, a tecnologia, que aqui pode ser uma desvantagem, como a televisão e o telefone, também, a pouco e pouco, também, à medida que vamos percebendo a importância do sono, ela também se vai atualizando e também nos vai trazendo aqui algumas ferramentas.
Há inclusive também, dentro desta coisa da luz, há um candeeiro agora novo também que emite uns raios de luz que supostamente mimetiza a respiração da meditação e é para ajudar também as pessoas. Tudo isto ferramentas não farmacológicas que cada vez mais temos ao acesso dos nossos doentes. Porque mesmo falávamos há bocado das alterações a nível da fase do sono, dos atrasos e dos avanços, e uma das partes do tratamento é mesmo por terapia luminosa, Luz branca. Não é? Com a exposição à luz, né, em determinados momentos e que, portanto, que tratam isso. Em termos de... bocadinho aqui, para como explicámos há bocado, o que existe é que há um avanço ou um atraso de fase, né? Portanto, a pessoa tem sono na altura errada. Portanto, a exposição à luz branca faz com que ensinemos o nosso corpo a estar desperto, portanto, a luz será ao contrário, não é? Nas horas que deve estar. E falávamos também, se calhar, Pedro, aqui da questão de quando, de facto, estas medidas de higiene são insuficientes, temos efetivamente de passar a um tratamento farmacológico. Temos vários fármacos disponíveis. Muitos fármacos. Exatamente. Demasiados fármacos. Exatamente. E como optar aqui? Como optar? Depende. Depende do que é que se passa exatamente com o sono, não é? Depende se a pessoa tem uma insónia recente, porque é que não dorme, se é por ansiedade, se é por depressão, se é por reações de ajustamento, se é uma situação pontual, se é uma situação recente, qual é a faixa etária. Portanto, tudo isso é preciso ter em consideração, mas assim, em termos genéricos, eu diria, deve-se partir das abordagens farmacológicas mais fisiológicas para aquelas que não são assim tão fisiológicas, mais químicas, eu posso dizer isto de uma forma tão mais simples. O grupo profissional onde há mais experiência com perturbações de sono, ou um dos grupos profissionais, são os pilotos. Portanto, a melatonina, que é agora uma coisa que está muito em voga, nós sabemos que é um fármaco eficaz. O problema da melatonina não está bem identificada a dose. E a melatonina, a dose eficaz, a dose adequada. E a melatonina que os pilotos usam é uma melatonina de libertação rápida, extraída do tomate. Em doses altas ela é eficaz. Em termos médicos, científicos, de investigação, em teoria só seria aprovada para mais de 65 anos, quando haveria eventualmente déficits de melatonina. Não é assim tão desadequado dar noutras idades, se funcionar, pelo menos durante, na opinião de muitos médicos, pelo menos, durante períodos curtos. Outras abordagens como valeriana, que são produtos seguros, suplementos até naturais, não é? Suplementos, mas têm que ser em doses elevadas, não em muitos suplementos que vemos à venda em farmácias e dietéticas, têm doses quase infinitas, muito pequeninas, que não são realmente eficazes. Depois, a partir daí, se forem situações de ansiedade, ansiolíticos, benzodiazepínicos, pontualmente, mas sempre tendo em atenção o risco de dependência, de desenvolver tolerância e deixarem de ser eficazes, os riscos sobre a memória, a capacidade de interferir na condução de máquinas, Isso porque também é efeitos cognitivos, insónia rebound. É uma tendência das pessoas irem logo diretamente procurar benzodiazepinas e muitas vezes serem cedidas sem prescrição médica. Sim, e sem salvaguarda disto que é muito importante, não é? Que é uma terapêutica de curta duração, não deve ser uma coisa feita ad eterno. Muitas vezes aparecem os estudantes na consulta que estão a fazer benzodiazepinas há anos, que é uma coisa que tem de facto não só o problema da própria dependência, como de alterações da memória, e depois quando há uma tentativa de se fazer uma suspensão desta terapêutica, muitas vezes o que temos depois é o reaparecimento da insónia, tal insónia rebound, ansiedade, sintomas de privação, por isso de facto... Sintomas de privação como temos noutras dependências e que neste caso também surgem. E que tem, como tu dizes muito bem, se calhar não é diabilizar as benzodiazepinas, elas têm uma indicação precisa, que era que tu falavas de insónias agudas, não é? Que têm ligadas à ansiedade, muitas vezes. Normalmente. Porque também é importante perceber que tipo de insónia que é, não é? Se há uma dificuldade em adormecer, se há depois despertares noturnos, se há um despertar precoce, como eu sabe que está mais relacionado com a depressão, portanto entender como é que é esta insónia em termos de quantidade e de qualidade de sono e depois medicar adequadamente conforme as queixas que nos são trazidas. Fora as benzodiazepinas, Pedro, temos outros fármacos com os quais podemos atuar, não é? Se as pessoas tiverem como comorbilidade sintomatologia depressiva, há fármacos usados para o tratamento da depressão que também ajudam no tratamento do sono. E há outros fármacos de outros grupos farmacológicos que em doses baixas também têm como o que seria efeito secundário noutro tipo de patologia, nós os começamos a usar como efeito terapêutico exclusivamente, praticamente, para o tratamento do sono. Essa é uma questão que se coloca muitas vezes porque
Ainda recentemente tinha um caso de alguém que ouvia falar, mas não percebo isto, eu fui-me queixar de que não dormia bem e deram-me um antidepressivo. E também é importante porque existe de facto uma ação farmacológica dos antidepressivos que funciona em receptores que provocam sedação e é nessas questões que são utilizadas. E muitas vezes quando a patologia de base é essa, juntamos aqui um bocadinho quase o útil ao agradável, nós estamos a tratar a depressão e temos um efeito secundário que nos ajuda numa das queixas do doente. Muito bem. Síria e Pedro, muito obrigado pela vossa participação hoje e nesta nossa conversa sobre sono, que é uma patologia as alterações do sono são tão comuns assim. Antes de me despedir de si, vamos falar com alguém que, tal como eu, representou Portugal, neste caso noutras competições, o atleta Lenin Cunha, considerado um dos atletas mais medalhados do mundo, que ganhou uma medalha em Londres e participou nos Jogos Olímpicos do Rio e de Sydney também. É um verdadeiro atleta que honra a bandeira de Portugal. É também considerado por muitos portugueses, orgulhosamente, o atleta mais medalhado do mundo. E hoje está aqui connosco, em especial, também especial a este local de treino em Vila Nova de Gaia. Olá, Lenin, muito obrigada por estar connosco. Por detrás de todo este talento, esconde-se uma história muito imprevisível. Sim, da meningite, que tive aos 4 anos de idade. A minha mãe tinha-me posto a dormir a cesta e foi fazer as coisas dela quando, por intuição, que eu acho que foi intuição mesmo, resolveu ir ao quarto para ver se eu estava bem, a dormir bem, e foi quando me encontrou num estado muito crítico, em convulsões, com tremores, os olhos a revirar, com um estado febril muito alto, e ela lá no fundo sabia que era meningite, porque naquela altura havia muitos surtos, nos anos 80, e porque eu tinha um primo meu que tinha falecido anos antes de meningite. Fui mediado para o hospital, me puseram numa arca frigorífica para baixar a febre, porque eu estava com 41 de febre, uma criança de 4 anos com 41 de febre, daí as convulsões, os tremores, e se calhar se não fosse isso, podia nem estar aqui. Um ano a seguir, mais ou menos, quando fui para a escola, é que se detectou que a nível intelectual eu era mais lento que os outros meninos e pronto, mas na altura, quando me deu, perdi a memória, perdi a fala, perdi o andar momentaneamente e foi difícil porque fui para a escola um ano depois sem saber praticamente nada. E neste momento, corre, salta, ou seja, nada é impossível. É mesmo, nada é impossível, que é o meu lema de vida. Sim, e depois, derivado da meningite, a minha mãe meteu-me no desporto, aos mais ou menos 6, 7 anos, para eu desenvolver mais socialmente, porque como estava atrasado em relação à fala e a nível intelectual, ela queria que eu me desse com pessoas a falar e agora até falo pelos cotovelos. Mas e o desporto foi a melhor coisa que ela podia ter feito, foi meter-me no desporto, porque provavelmente se não tivesse tido a meningite, a minha mãe não me punha no desporto. Portanto, tudo o que sou na vida, graças ao desporto, é graças a ela. A primeira medalha internacional foi há 18 anos atrás, em 2000, em que fui a minha primeira prova internacional e fui campeão do mundo ao triplo salto. E eu tinha 15 anos, portanto, eu já tenho 35, portanto, também são quase 28 anos de carreira, 18 de alta competição, porque eu quero chegar aos 200, assim. E vai conseguir, certamente. Sim. Qual é que foi a mais especial? Talvez a medalha que ganhou de bronze nos Jogos de Londres? Exatamente. Essa é uma das, é mais, porque eu estive nos meus primeiros Jogos Paralímpicos em 2000, só que depois falhei em 2004 e 2008, só voltei 12 anos depois aos Jogos Paralímpicos e não tinha ganho ainda nenhuma medalha nos Jogos Paralímpicos. Então ali foi espetacular, foi com 80 mil pessoas a bater palmas, a gritarem, e foi logo no primeiro salto que conquistei logo, que sabia que aquela marca ia me dar medalha. Eu não me importava qual, porque só queria uma medalha, seja ela o ouro, prata ou bronze, só queria uma medalha.
Tanto é que no pódio eu ganhei o bronze, mas estava mais contente que os outros dois tinham ganho ouro e prata. Mas eu vou estar sempre ligado ao atletismo. Quando acabar a carreira eu vou continuar a treinar, não como atleta de alta competição, mas vou sempre continuar a treinar, porque também não posso ganhar a barriga. Tenho que estar sempre em forma. Tem que mandar estar Exatamente. sempre fit, que isso também faz parte da saúde, não é? Exatamente. Ser E mais ser uma saudável. inspiração para os jovens, porque neste momento, quando me convidam para dar palestras, isso é contar a minha história de vida, que eu espero que seja de inspiração para eles. Lenin Cunha é um exemplo de determinação e sonha ainda apurar-se para os Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020. Despeço-me de si em casa e conto consigo para mais Histórias Clínicas na próxima semana. Até lá!